Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso viver. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas! Estamos começando nesse dia 4 de agosto de 2024, a edição de número 1242 do Navegar é Preciso, exclusivamente pela live no Facebook. O endereço, você já sabe, é o facebook.com/Grupo Lusanet. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Em São Paulo, 10 horas, 2 minutos. E em Lisboa, 14 horas, 2 minutos. No programa de hoje, teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses. Além de fazermos uma visita até o Conselho de Pombal. E, é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupolusanet@gmail.com. Repetindo, grupolusanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Lusanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, Notícias Lusanet. Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os internautas ligadinhos com a gente aqui no Navegar é Preciso, nesta manhã quente do inverno brasileiro. Vamos agora receber o bom dia dele, Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham. Um bom domingo a todos, um beijo no coração. E vamos lá de Notícias Lusanet em São Paulo, 10 horas, 4 minutos. Em Lisboa, 14 horas, 4 minutos. Governo diz estar empenhado em que imigrantes regressem ao país. O primeiro-ministro Luís Montenegro disse aos imigrantes portugueses que vale a pena acreditar em Portugal e garantiu que o governo está empenhado em que regressem ao país. Abre aspas, espero sinceramente que todos olhem para o nosso país e mesmo do lado de fora, sintam vontade de cá vir nas férias, mas se possível, sintam vontade de retornar. Foi o que afirmou Luís Montenegro na última quinta-feira à noite, durante o discurso de abertura da Feira de São Mateus em Viseu. Quanto àqueles que pensam ir para o estrangeiro, o governante fez votos de que essa vontade esmoreça, que possam encontrar aqui uma oportunidade e não tenham muitas vezes de quebrar aquilo que é o mais importante de suas vidas, como as ligações à família e aos amigos. Dirigindo-se aos muitos imigrantes que quiseram estar presentes no primeiro dos 39 dias da Feira de São Mateus,
O primeiro-ministro explicou que na quinta-feira entraram em vigor instrumentos de apoio aos jovens portugueses para poderem ter menos impostos naquele que é um dos momentos mais cruciais das suas vidas, a compra da primeira habitação. Na quinta-feira, entrou em vigor a isenção do Imposto Municipal sobre as Transações Onerosas, o IMT, o Imposto de Selo e todos os emolumentos que muitas das vezes impedem os jovens portugueses de poderem adquirir a sua habitação, frisou Luiz Montenegro. Navegar é preciso. Alojamento se diz excluído da consulta pública da Câmara de Lisboa sobre taxa turística. Surpreendidas e frustradas. É desta forma que as principais associações de alojamento turístico do país se dizem sentir face ao processo de consulta pública promovido pela Câmara Municipal de Lisboa a propósito do projeto de alteração ao regulamento da taxa municipal turística de dormida e de chegada por via marítima. Recorde-se que a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou em 19 de julho a duplicação do valor cobrado pela dormida, de 2 para 4 euros, que entrará em vigor em setembro, após um período de consulta pública que decorreu entre 8 de maio e 21 de junho. Contudo, os representantes dos hotéis, hostels e do alojamento local dizem que não conseguiram participar no processo por não ter sido anunciado de forma clara nem no boletim municipal, nem no site da Câmara Municipal de Lisboa, e por não ter cumprido os procedimentos habituais da autarquia. Por norma, as câmaras convidam-nos a participar nas consultas públicas e é habitual existir um convite às próprias associações, mas basta que o anúncio seja publicado em boletim municipal, o que não foi. Também não encontramos nenhum aviso no site da Câmara, que é de muito difícil navegação. Naturalmente que nos sentimos frustrados, explica a vice-presidente executiva da Associação Hoteleira de Portugal, Cristina Cisa Vieira. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10 horas e 8 minutos. No Porto, 14 horas 8 minutos. Marvão e Porto Alegre estão em perigo máximo de incêndio. Os cerca de 70 concelhos que estão em perigo muito elevado de incêndio pertencem aos distritos de Faro, Porto Alegre, Castelo Branco, Santarém, Viseu, Guarda, Bragança, Vila Real e Leiria. O perigo de incêndio determinado pelo IPMA tem 5 níveis, que vão de reduzido a máximo, e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, umidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas. Nos dias de perigo muito elevado ou máximo, é proibido fazer queimadas e nos restantes dos dias apenas é permitido fazer com autorização, recorda o IPMA. Devido à previsão de tempo quente, o IPMA colocou em aviso amarelo os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Porto Alegre, Évora, Beja e Faro. O vento soprará fraco a moderado até 30 km por hora de noroeste, soprando temporariamente de sudoeste na faixa costeira do Sotavento Algarvio durante a tarde, sendo por vezes forte até 45 km por hora nas serras do litoral, com rajadas até 65 km por hora e na faixa costeira ocidental. As previsões apontam para uma pequena descida da temperatura mínima no litoral norte e centro e uma pequena subida da temperatura máxima, em especial no interior, exceto na faixa costeira do Sotavento Algarvio. Navegar é preciso.
Judô português reclama espaço próprio para dar passo seguinte. A construção de um espaço próprio para concentrar os trabalhos do judô português é o que falta para dar o passo seguinte em termos de resultados nos Jogos Olímpicos, disseram na sexta-feira representantes da modalidade à agência Lusa. Um dia após Patrícia Sampaio somar em Paris a 4ª medalha de bronze do judô português em Jogos Olímpicos, o presidente da Federação Portuguesa de Judô, Sérgio Pina, e o primeiro medalhado olímpico português da modalidade, Nuno Delgado, não hesitaram ao apontar o que pode ser decisivo para alcançar lugares mais altos no pódio. Está na altura de termos um espaço próprio, se bem que o Jamor sofreu melhoramentos e está bem melhor. O que falta são pormenores, quer de treino, quer de outras valências que temos de ter para o judô. Quando isso acontecer, vamos conseguir melhores resultados, reclamou Sérgio Pina. Questionado sobre o mesmo tema pela agência Lusa, Nuno Delgado frisou que todos os detalhes contam e apontou também que o espaço poderá ajudar os recursos existentes a conseguirem resultados ainda mais regulares. Navegar é preciso. Na bela São Paulo, 10h12. E em Pombal, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14h12. Hora das festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, Lourenço. Atenção, hein? Você que fez a reserva de convites, o Arouca São Paulo Clube realiza hoje, a partir do meio-dia, o almoço em comemoração ao Dia dos Pais. No cardápio, cozida portuguesa. Na parte artística, a apresentação do rancho folclórico português Aldeias da Nossa Terra. Qualquer dúvida, contate o WhatsApp no número 97133-9196. Lembrando que o Arouca São Paulo Clube fica na rua Vila de Arouca, número 306A, no Tremembé, em São Paulo, capital. E o Rancho Folclórico Vilas de Portugal convida a todos para o seu próximo evento, o Vilas em Festa, que acontecerá no dia 25 de agosto, a partir das 13 horas. No cardápio, a tradicional bacalhoada. Na parte artística, a apresentação do Rancho Folclórico Vilas de Portugal e do convidado Os Tugas das Concertinas. Os convites individuais custam R$100. As reservas podem ser feitas com a Rosinha pelo número 98075. Só um probleminha aqui, vamos lá, 980755157, ou com o Daniel pelo número 913342671. Lembrando que o Vilas fica na rua Antônio Gonçalves de Campos, número 712, no Tremembé, em São Paulo. Então você não se esqueça, para divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso, é só enviar uma mensagem para o e-mail grupolusanet@gmail.com. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. E chega ao final, notícias Lusanet, mas vamos navegar até às 11 da manhã ainda com muita informação no turismo. Iremos falar do Conselho de Pombal. Na história dos castelos portugueses, hoje o terceiro e último capítulo do Castelo de Marvão. Nos descontos, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé. Mas agora é hora de música. A maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você que está ligadinho com a gente aqui no Navegar é Preciso, e também a
todos os aniversariantes da semana, especialmente hoje, dia 4, fazendo aniversário a cunhada do Nelson, a Cleide, um beijo para ela. Na terça-feira, dia 6, a minha prima Maria Luísa, lá de Três Corações, um beijinho para ela também. E no sábado que vem, dia 10, o meu primo Gabriel Duarte também fazendo aniversário. Parabéns para ele. E você aí do outro lado, tá fazendo aniversário essa semana? Um grande abraço da equipe do Navegar é Preciso, porque agora nós vamos ouvir com Maria da Fé, Primeiro Amor. Vamos lá. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. Estamos de volta aqui novamente para trazer as dicas, curiosidades e sugestões dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de
Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje? Hoje vamos até Pombal. Exatamente! O Conselho de Pombal encontra-se localizado no centro litoral português, distrito de Leiria, ocupando uma área de 626 quilômetros quadrados. É limitado a norte pelos concelhos de Figueira da Foz e Soure, a leste pelo Concelho de Ancião, a sul por Leiria e Ourém e a oeste pelo Oceano Atlântico. Em 1161, Dom Gualdim Paz, mestre do templo, construiu o famoso castelo de Pombal, para 13 anos mais tarde lhe conceder o primeiro foral. Dom Manuel renovou à vila os seus antigos privilégios, concedendo-lhe foral novo, datado de 1º de junho de 1512. Ao Marquês de Pombal, que aí viveu entre 1777 e 1782, deve-se a organização da parte baixa da vila, bem como a promoção de vários melhoramentos da mesma e a construção de vários edifícios. Nelson, já chegamos lá no distrito de Leiria. Como é que fizemos para adentrar Pombal? Saímos de Lisboa, pegamos a autoestrada A1 sentido Porto. Passando por Leiria, você deve pegar a entrada para Pombal. Lourenço, o que temos de patrimônio, cultura e lazer? O Conselho é rico em exemplos do patrimônio construído, sobretudo no que diz respeito à arquitetura religiosa, nas quais se destacam a Igreja do Cardal e a Igreja de São Martinho, de fundação medieval. Ainda em Pombal, o monumento que será o ex-libris da cidade é, sem dúvida, o seu castelo, fundado por volta de 1160 por Gualdim Paz e que foi parcialmente destruído com as invasões francesas. O que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Pombal, Nelson? Destacamos a cestaria, a tecelagem de mantas, a cerâmica pintada à mão e os trabalhos em madeira. E, Lourenço, o que temos de festas e eventos? Os destaques ficam por conta da festa de São Martinho, a 11 de julho, e a festa de Nossa Senhora das Neves, a 5 de agosto. Nelson, como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Pombal. Destacamos a broa de azeite, as migas com sardinhas e o bacalhau assado a lagareiro. E os docinhos, Nelson? E nós temos as broinhas de Pombal e as cavacas. Quem quiser maiores informações sobre Pombal, consulta que site, hein, Nelson? Vai lá no site da Câmara Municipal de Pombal, o endereço eletrônico é o www.cm-pombal.pt. Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Pombal. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. E depois de visitarmos a bela Pombal, vamos continuar aqui com a história de Portugal, com Redescobrindo a Comunidade, falando dos castelos portugueses. Lourenço, de qual castelo estamos falando? Hoje o último capítulo do Castelo de Marvão.
Pois é, o castelo que encontra-se classificado como Monumento Nacional Português por decreto publicado em 4 de julho de 1922. A intervenção do poder público, por iniciativa da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, iniciou-se em 1938 na forma de reparações, renovações, reconstruções, desinfestações, limpeza e pintura, repetindo-se até os dias de hoje. Desde então, com o apoio da Liga dos Amigos do Castelo de Marvão e da Câmara Municipal, este patrimônio vem sendo mantido em bom estado de conservação. Aos visitantes são oferecidas visitas guiadas ao núcleo arqueológico de Armaria nas dependências do castelo. O Castelo de Marvão ergue-se sobre uma crista quartzítica, na cota de 850 metros acima do nível do mar, encerrando em seus muros a vila medieval. Os seus muros, reforçados por torres, distribuem-se em linhas defensivas concêntricas. A linha interna, reforçada por 2 torres e um cubelo, dominada pela torre de homenagem de planta quadrada que lhe é adoçada. A linha intermediária, coroada por ameias e reforçada por torres maciças, e a linha externa, constituída pela barbacã, de onde parte a cerca que envolve o monte e compreende a vila. A adaptação dessa defesa no final do século XVII converteu o castelo na cidadela da fortaleza baluartada, com canhoneira nos eirados, permitindo o tiro rasante. Falemos da lenda da região conhecida como a lenda de Nossa Senhora da Estrela. No século VIII, sem conseguir resistir ao avanço dos muçulmanos na região, os habitantes de Marvão abandonaram as suas terras para procurar refúgio nas montanhas das Astúrias, onde se mantinha viva a resistência cristã. Antes de partir, trataram de esconder as imagens sagradas. À época da Reconquista, passados mais de 4 séculos, afirma-se numa noite um pastor guiado por uma estrela dirigiu-se ao monte onde encontrou entre as rochas uma imagem de Nossa Senhora. Como sinal de devoção, foi erguido nesse local um convento franciscano, o convento de Nossa Senhora da Estrela, tendo a senhora se tornado protetora do castelo. Com relação a essa devoção em particular, conta-se ainda que uma noite em que forças castelhanas, conduzidas por 2 traidores, se aproximavam sorrateiramente do castelo para o assaltar, ouviu-se na escuridão uma voz feminina que bradava as armas, enquanto as sentinelas avisavam a guarnição para se porem a postos. Puderam ser vistos os castelhanos em fuga, descendo a encosta assustados. Inscrito em região de grande diversidade natural, onde se encontra uma grande variedade de espécies raras e ameaçadas, o castelo foi conhecido como Ninho de Águias, devido a essa espécie que outrora nidificava no seu topo. À época da Inquisição, assim como o Castelo de Vide, Marvão foi utilizada como um lugar de refúgio pelos judeus espanhóis, os chamados sefarditas. Olha só então, que beleza, mais um capítulo aí do Castelo de Marvão. As imagens falam por si só, né? O Castelo de Marvão é muito bonito, muito bem posicionado, como todos os castelos, normalmente nas regiões mais altas das serras portuguesas. E olha, esse Castelo de Marvão está muito bem conservado e realmente merece uma visita. Belíssimo Castelo de Marvão, que, além de tudo, aí tem sua história, né? Suas lendas. Muito bacana, além de você visitar aí a cidade de Marvão, visitar o belíssimo castelo construído ali. E não é fácil, né? Só de pensar a
quantidade de pedras levadas lá para cima, uma coisa de louco. Mas está lá, para todo sempre, o Castelo de Marvão. Semana que vem tem mais castelos portugueses e tem mais história de Portugal, Lourenço. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Nos descontos. Lindo hino ao fundo anunciando o futebol português, o desporto em Portugal. Lembrando que o nosso correspondente Camões está em férias sabáticas, tirou alguns meses de férias, retornará lá em novembro. E enquanto aguardamos o Emídio, vamos aos destaques do futebol português. Nelson, judoca Patrícia Sampaio ganha bronze para Portugal. Pois é, Lourenço, a judoca portuguesa Patrícia Sampaio, que é da categoria abaixo de 78 quilos, venceu a japonesa Rika Takayama na quinta-feira em Paris, conquistando a primeira medalha para Portugal, um bronze, mas já é a primeira medalha de Portugal nessas Olimpíadas de Paris. Para chegar a essa conquista, Patrícia venceu em 20 segundos a queniana Cherotiki com um Vasari seguido de imobilização. Na sequência, enfrentou a francesa, ex-campeã do mundo e vice-olímpica, Malonga, que em 57 segundos foi eliminada pela lusa com um estrangulamento. Posteriormente, foi a vez da chinesa Zheng Zhao, em menos de um minuto, ser derrotada com um novo estrangulamento. Porém, veio a italiana Alice Belandi, líder do ranking mundial, num confronto equilibrado, mas em que a líder venceu por pontos. A derrota ainda permitiu a disputa do bronze. Então chegou a vez da japonesa Rika Takayama, nona do ranking, num confronto duro em que a portuguesa conseguiu 2 Vasari, completando o ippon, vencendo a luta a 55 segundos do final, e foi assim a bela conquista do bronze da portuguesa, né, Emílio? Bom dia, conta aí. Bom dia, Nelson, Lourenço, internautas. É verdade, a portuguesa, a Patrícia Sampaio, conseguiu fazer bonito, e por pouco não foi para a disputa do ouro. Foi eliminando adversário por adversário, e, na maioria das vezes, antes do término do tempo normal. Perdeu por pontos para a italiana, mas conseguiu na disputa do bronze a primeira e única até agora medalha para Portugal nas Olimpíadas de Paris, na França. É uma conquista muito importante, porque nós falamos aí, ela derrotou várias judocas aí ranqueadas, né, Emílio? Então, foi realmente um mérito muito grande da judoca portuguesa, a Patrícia Sampaio. Vamos ver o que Portugal vai fazer aí nessas Olimpíadas. Ainda há expectativas de algumas medalhas, né, Emílio? Vamos ver. Tem a canoagem, ainda tem os 50 metros borboleta do Diogo. O atletismo, né? Da natação. O Diogo, que é bom rapaz, mas já está falando besteira. Foi como um grande favorito, vice-campeão mundial júnior, depois foi campeão, mas já está falando que a comida é ruim, que o alojamento é ruim. Vamos baixar a bola
mostrar mais nas piscinas a competência e deixar a justificativa para os técnicos, né? É isso aí. O Emílio, e o João Neves foi confirmado no PSG e o Renato Sanches volta para o Benfica. Uma boa, né? Eu sinceramente, eu não venderia ainda o João Neves. Eu estou vendo se repetir o mesmo histórico quando o Renato Sanches saiu. Acho que o João Neves poderia ficar mais um ano no Benfica, se projetar mais, e o Benfica poderia vendê-lo por um valor bem acima. E ele vai para o PSG, é um time cheio de estrelas, eu não sei se ele vai ter todo esse destaque, se vão dar as oportunidades que ele faz por merecer. Ele foi vendido por 60 milhões de euros, que a princípio era briga, o Benfica queria receber em 18 meses, o PSG em 4 anos. Por fim, entraram num acordo quanto a isso, não vai ser nem 18 meses, nem 4 anos, não falaram quanto tempo vai ser. O Benfica recebe 60 milhões e mais 10 por metas. O João Neves vai ter 1000% de aumento. Ele recebia 500 mil euros anuais do Benfica, vai receber 5 milhões de euros anuais lá no PSG, contrato 5 anos. O Renato Sanches vem, o Benfica vai pagar 20% só do salário dele. A princípio foi divulgado que o PSG pagaria a integralidade, não é verdade. O PSG paga 80%, o Benfica 20%. E se ao final do ano de empréstimo, sem custa para o Benfica o empréstimo, se o Benfica quiser contratá-lo, vai pagar mais 10 milhões de euros. Essa é a transação do João Neves. É uma pena para o futebol português. E aí, Lourenço, o que você acha aí do Renato Sanches voltando, hein? O Renato Sanches voltando pode ser uma boa para o Benfica e até para ele, né? Porque depois que ele saiu, foi para o PSG, passou pelo Bayern, teve muita contusão. Ele não deu uma bela de uma queda, né? 7 temporadas, ele ficou 2 temporadas parado por contusão. Muita coisa. Né? O que é uma pena, um jogador muito novo para ter tanto problema assim de contusão, né? O Emílio, voltando a falar um pouco aí das Olimpíadas, o brasileiro conquistou uma prata lá na França e agradece Portugal. Quem é ele, hein? Caio Bonfim, campeão, recebeu a prata na marcha atlética, 20 quilômetros. Assim que terminou, que ele venceu, ele foi até a imprensa e ele viu um representante da bola e chamou, queria conversar, aí o assessor dele tirou ele de perto, falou, não, você tem que falar primeiro com a imprensa brasileira. Ele falou, por favor, me aguarde. E assim que falou, ele voltou e disse, essa medalha não é só minha, não é só do Brasil, é de Portugal também, porque eu devo muito dessa medalha a Portugal. Em 2011, eu mudei para Rio Maior. Em Rio Maior, eu fui treinar, fiquei na casa da Suzana Freitor e da Inês Henriques. Foi treinado por um técnico português, e o Jorge Miguel, e esse tempo todo ele fez de aprendizagem lá na Europa, em Portugal, e por isso disse que a medalha não é só dele, do Brasil, é de Portugal também, e aproveitou para terminar a entrevista dizendo, a partir de hoje, eu sou o atleta do Benfica. Assinou contrato com o Benfica. Olha só. Até as próximas Olimpíadas de Los Angeles, o brasileiro Caio Bonfim. Olha só que notícia interessante, hein? Ninguém sabia disso, hein? O Caio Bonfim, para quem não sabe, a marcha atlética, como o Emílio falou aí, são 20 quilômetros andando em alta velocidade. A pessoa não pode tirar os 2 pés do chão durante todo o trajeto. Eu fico imaginando como é que o cidadão chega ali com as cadeiras quebradas, porque é uma coisa impressionante. E ele mudou para Portugal. E a primeira medalha nessa categoria. Ele disse que sofreu muito no Brasil. Ele disse que sofreu muito no Brasil no começo da caminhada dele. Foi alvo de críticas, chamaram ele de homossexual por causa do estilo da marcha. Foi aí que ele foi para Portugal e deu uma virada de 360 graus na carreira.
Vai, Nelson. Um grande feito aí do Caio Bonfim, conquistando aí uma medalha de prata importante para o Brasil. Ô, Emílio, antes de falarmos da final de ontem, vamos falar da Liga Europa. O Braga foi até Israel e o que aconteceu, hein, Emílio? Na verdade, o Braga foi a Sófia, por causa da guerra de Israel. O Braga foi enfrentar o Maccabi Tívica. Primeira partida, o Braga houvera vencido em Portugal por 2-0. Fez o jogo de volta e meteu 5-0. Com isso, o Braga classificou-se para a terceira pré-eliminatória, onde ele enfrenta o Servette dias 8 e 15 desse mês. Dia 8 em Braga, dia 15 na Suíça. Quem passar desse confronto ainda vai para um play-off para aí sim garantir vaga na fase de grupos da Liga Europa. A mesma coisa aconteceu com o Guimarães, que houvera vencido fora por 1-0, recebeu o Floriana de Malta, fez 4-0, classificou-se para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, pega o Zurique, primeiro jogo fora e segundo jogo em Portugal, também a 8 e 15 desse mês. Quem vencer aí vai para um play-off que dará, assim, aí acesso à fase de grupos da Liga Conferência. Cheio de pré-classificatórios, né, Emílio? São três. Por causa da mudança das regras aí das taças europeias, né? Sim, pelo tipo ranking assim, de Portugal. Mas a vantagem é que nessas classificatórias, normalmente, os clubes portugueses pegam aí umas molezinhas aí, como foi o Guimarães e o Braga aí, né? Passaram com facilidade, né? Emílio, você tem notícias aí do Sporting? Semana passada, na disputa do troféu 5 Violinos, o Sporting enfrentou o Atlético Bilbao, fez 3-0, conquistando mais uma taça. E do Benfica? O Benfica também fez a disputa da sua taça, a Eusébio Cup, meteu 5-0 no Feyenoord e conquistou de novo a Eusébio Cup. Ô, louco, hein? 5-0 no Feyenoord. Que beleza o Benfica, hein? Aliás, e o Boa Vista? Por falar do Feyenoord, o Feyenoord entrou na FIFA contra o Boa Vista. Aliás, os dirigentes do Feyenoord estão chamando os dirigentes do Boa Vista de canalhas, porque o Boa Vista tinha contratado por empréstimo o tal de Bozenic. Ele até disputou a Liga Europa, e depois, ao término do contrato, ele acionou a cláusula de compra, só que não pagou 1 milhão de euros, que era o preço do passe. O Feyenoord já entrou na FIFA e já apareceram interessados na contratação do Bonizek. O Verona ofereceu 2,5 milhões, o Austin 3,5 milhões, o Boa Vista pede 6 milhões para liberar, mas pagar que é bom até agora nada. Inclusive o Feyenoord falou que quando entrou na FIFA, soube que o Boa Vista teve 30 queixas por conta justamente de não pagar jogadores contratados às equipes de origem. Olha só a situação complicada do Boa Vista, hein? A gente já está anunciando aqui já há algum tempo. Emílio, você tem mais notícias aí do Guimarães, né? Do Vitória. O Guimarães vendeu o J. Silva para o Nottingham Forest. Foram 12 milhões, 7 milhões de euros à vista e mais 5 possíveis, mais 5 facilmente alcançáveis. 3 milhões primeiros, se ele atingir 15 jogos, eu acho que isso vai ser fácil. E os 2 milhões restantes, quando ele chegar ao 10º gol marcado. Eu acho que o Guimarães logo tem esse montante, só que desse montante só metade fica para o Guimarães, 30% é do Casa Pia e os 20 restantes são dos empréstimos do jogador. Esse é um belo jogador. Ele foi para o Nottingham Forest, que é um time que está ali sempre brigando para não cair, né? Vamos ver o que acontece. E do grande Porto, Emílio, o que você tem? Por semana passada, ele fez também um jogo de apresentação associados frente ao Al Nassr, sem o Cristiano Ronaldo. Venceu por 4-0 e fez uma homenagem aos seus ex-jogadores, principalmente o Otávio e o Alex Telles. Muito bem. Você tem notícias aí do Estrela da Amadora, né, Emílio? A bomba dessa semana foi a volta de Nani. Nani
que é natural lá da Amadora, voltou para a Amadora e voltou para defender o Estrela da Amadora, clube que iniciou a carreira com 7 anos de idade, assinou contrato por uma temporada, o veterano, o ex-craque da seleção, do Manchester, do Sport, Nani. Olha só o Nani voltando, deve estar velho o Nani, hein? 37 anos. Um ano mais novo que o Cristiano, Nelson, 37. Vai fazer 38. Só. E para fechar os times portugueses, o Portimonense, Emílio. Olha só, enquanto aqui no Brasil a gente chora tostões para conseguir investidores, o Portimonense, que pertence ao Teodoro Fonseca, caiu de divisão. Essa semana ele praticamente bateu o martelo, vendeu a sua SAD para os do Sunim, que eram antigos donos da Inter de Milão. A venda da integralidade da SAD e também do Complexo Esportivo do Autódromo, onde treinava a equipe 23, não é o complexo do treino da equipe principal, é o complexo do Sub-23. Ele vendeu para os chineses por uma bagatela de 80 milhões de euros. A administração vai ser transitada durante um ano, e aí o Teodoro Fonseca vendendo o Portimonense da segunda divisão por 80 milhões de euros. Pelo amor de Deus, uma bela grana que o Portimonense vai encaixar aí. Agora sim, Emílio, vamos falar do histórico jogo de ontem, um jogo dramático que o Porto, por incrível que pareça, virou o jogo, Emílio. Conta. Olha, eu deixo para vocês, porque na hora do jogo eu estava em outro evento, não assisti, só acompanhei melancolicamente o avançar do placar e a virada que me deixou de cabeça inchada. Não passou na TV aberta, nem passou aqui no Brasil, só tinha... passou só na RTP. Pois é, mas o jogo eu estava lá no Canindé, mas estava acompanhando pelo celular, e parecia que ia ser uma vitória, assim, histórica do Sporting. 27 minutos, estava 3-0. Exatamente. Um gol do primeiro, o gol do Sporting foi do Gonçalo Inácio, a 6 minutos de jogo. O segundo foi do Pedro Gonçalves, o Pote. 2-0, logo 3 minutos depois do primeiro gol. E como você falou aí, né, Emílio? 3-0 com 27 minutos de jogo. O Sporting estava virando um caminhão de melancia para cima do Porto. Lembrando que esse jogo foi em Aveiro, né, Emílio? Lá no campo do Rio Ave. Belíssimo estádio de Aveiro. Belíssimo estádio de Aveiro, que eu passei por lá, belíssimo mesmo, da belíssima cidade de Aveiro, linda cidade. E os sportinguistas fazendo a festa em Aveiro, só que de repente, como se assim saíssem os moliceiros do Rio, o Porto virou para cima do Sport. Contou no primeiro tempo, fez um gol, no segundo tempo para cima fez o segundo, empatou, foi para a prorrogação e fez o quarto, tal de Nico, que ao comemorar ainda mandou um abraço, entre aspas, né? Quem entende português sabe que o abraço... O quarto gol foi na prorrogação, né? E o afastou. Aliás, o Porto teve como destaque os 3 jogadores afastados pelo Sérgio Conceição. Olha só, olha um detalhe importante que o Emílio coloca aí, hein? Mas olha, incrível essa virada do Porto, uma vitória inesquecível, porque o Sport dominava amplamente o Porto e ficou dormindo em berço esplêndido, né, Emílio? Eu acho que o técnico tem um pouco a ver com isso, né? O quarto gol foi o tal de Nico, né, que foi um dos afastados. A bola desviou, foi abafada pela defesa do Sport, mas encobriu o goleiro. Agora, com o vacilo que esse goleiro do Sport, nas partidas preparatórias, ele atuou e, olha, tomou alguns erros. Eu acho que a
esse goleiro pelo Sport foi a maior furada da temporada. Quero estar enganado, mas eu acho Quem é o goleiro, que Emílio? precisa contratar um goleiro de personalidade e categoria. Porque não é fácil, né? Um time como o Sport, né? Tomar 4 gols. Também o Porto também tomou 3 gols, não é comum, né? Então foi um jogo muito atípico, né? E cheio de emoções. E eu vou te falar uma coisa, viu? Acho que os portistas foram lá de Aveiro até o Porto fazendo festa na estrada, né? Porque, olha, 3-0 numa final e conseguir uma virada dessas, olha, uma virada histórica. Parabéns ao Porto. E fica a dica aí do Emílio. O Porto já houvera conquistado a Taça de Portugal em cima do Sport, agora repete o feito, vai transformando o Sport em freguês. O Vitor Bruno estreou bem, né, numa competição. Vitor Bruno, técnico do Porto, já ganhou seu primeiro título aí, hein? 24ª Taça Cândido Oliveira. E passou o Benfica, é o maior vencedor agora o Porto, e calou também a boca do Sérgio Conceição, justamente com aqueles 3 jogadores que ele houvera afastado. Olha a ironia do destino. Bom, acendeu aí a luz amarela para o Sport, né? Como o Emílio falou aí, precisa de alguns reforços aí, a começar no gol, né? Vamos ver o que vai acontecer. Você não gosta do Kovacevic, Emílio? Olha, o Sport fez 3 ou 4 amistosos, e nesses 3 ou 4 amistosos, em 2 ele falhou. Tudo bem, você falhar no amistoso, mas ontem de novo ele claudicou. Então, eu acho que o Sport precisa de um goleiro realmente de personalidade. O Francisco Israel estava no banco ontem, né? O uruguaio, né? Israel Oi. Eu acho que o Israel melhor que o Kovacevic aí. Eu concordo com o Emílio. Umas falhas aí do goleiro inaceitáveis, né? Não pode tomar tanto gol assim, né? O Emílio, você acha que já é uma consequência aí da saída do Coates também? Como é que é? Tudo pesa, né? O Sport também estava com alguns desfalques, o Nuno Santos não jogou, mas o Kovacevic jogou porque quem o indicou foi o Amorim. Acho que ele ia tirar o Kovacevic e deixar o Franco? Não, né? Mas eu concordo com você. Para deixar o Kovacevic é melhor colocar o Franco Israel e vendo nos treinos como é que evolui o Kovacevic. Que sirva de exemplo aí para o Sport, né? E parabéns aos portistas comemorando muito mais esse título para os anais da história do Porto. Bom, Emílio, é isso que tínhamos no futebol português ou você tem mais alguma coisa? Só lembrando que até agora o Sérgio Conceição, que diz que tinha meio mundo de propostas, não foi contratado por ninguém. Todo mundo sabe que ele é um verdadeiro mala, né? Então não é fácil a vida do Sérgio Conceição. Acho que não vai ser muito fácil para ele conseguir um clube para dirigir, não, viu? Pelo menos para o nível que ele acha que deva ser convidado. Bom, então é isso, Emílio. Vamos acompanhar as Olimpíadas, vamos acompanhar aí a semana que vem, já começa o futebol português, né, Emílio? Já temos a largada da primeira rodada. Na sexta-feira, com o Rio Ave. É isso aí. 3 meses, só volta em novembro. E o Sport, né, curiosamente, volta para Aveiro aí para jogar contra o Rio Ave, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então tá bom, Emílio. Um bom domingo, um grande abraço. Tchau. Só confirmando, Nelson, o Sport vai receber o Rio Ave, né? O Sport vai receber o Rio Ave. O jogo é em Lisboa, não é lá no Aveiro, não. O Sport quer passar longe de Aveiro.
Pelo amor de Deus. Que Tá coisa, bom. hein? Então vamos falar Tem da aí outra. na tela, né, Lourenço, os jogos que vão abrir a primeira rodada, né? Sport Rio Ave. Na sexta-feira começa com o Sport Rio Ave, no sábado o AVS, né? A gente chama de Aves, mas o Camões falou para nós que não é Aves, né? Que é o AVS SAD recebendo o Nacional. Também no sábado, Casa Pia Boa Vista, Porto e Gil Vicente. No domingo, Estoril Santa Clara, Famalicão Benfica, Farense Moreirense, Braga e Estrela Amadora. E a primeira jornada termina na segunda-feira, com Arouca recebendo o Guimarães, o Vitória de Guimarães. Semana que vem tem mais futebol português com o Nelson, comigo e com o Emílio, porque o Camões continua nos seus meses sabáticos de férias. Até a semana que vem para mais futebol português. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. Lusa do Canindé, Nelson, você compareceu ontem ao Canindé, Nelson? Compareci, sim. Dificilmente eu perco jogos da Portuguesa, principalmente no Canindé. Estivemos lá ontem e foi um joguinho assim bem morno, né, Lourenço? Parecia assim um jogo amistoso, porque a gente tem que lembrar, como eu falei aqui, o sol que estava no Canindé ontem, né, em São Paulo, um sol de rachar em pleno inverno. Então, os jogadores, principalmente no primeiro tempo, sentiram muito. Teve até parada para hidratação, um jogo assim meio lento. Os times ali, apesar de serem todos jovens, meninos, né, garotada aí de 20 anos, 20 e poucos anos, o sol não estava fácil, tanto é que a torcida portuguesa estava toda disputando um lugar à sombra para ver o jogo, né? Então, o jogo, como eu disse, o primeiro tempo foi muito morno. No segundo tempo, com a queda um pouco da temperatura, o jogo melhorou, a Portuguesa foi para cima, mas, sinceramente, não criou chances de gol. Não teve nenhuma chance assim, puxa vida, perdeu esse gol. O jogo foi assim até o final, muita disputa, né? Como eu tenho dito aqui, esse time da Portuguesa, molecada, dividindo todas, correndo o campo inteiro, o tempo todo, correndo muito. E o mesmo vale para o São Bernardo, que melhorou muito com relação ao primeiro turno, né? O São Bernardo tem feito alguns jogos melhor, eu não sei se contrataram alguém e tal, mas o time do São Bernardo, comparativamente com o do primeiro turno, o São Bernardo melhorou. Tanto é que dos últimos 3 jogos já teve 2 empates e uma vitória, né? Então, o São Bernardo tentando uma reação que já não é mais possível, porque o São Bernardo já não alcança mais a Portuguesa, né? A não ser por... Mas classificam 3, né, Nelson? Então, mas mesmo assim o São Bernardo não chega, né? Ele só pode chegar a 13, e a Portuguesa já tem 13. E a Portuguesa está com um saldo de 5 gols positivos e o São Bernardo com 2 negativos, né? Então, a Portuguesa está assim, tranquila com relação a isso. O time que pode alcançar a Portuguesa é o Juventus, que está jogando neste momento contra o Oeste,
Esse jogo, não sei bem se é na Javari. É na Javari. Tá perdendo o Juventus. Por isso que o Oeste tá. Agora você deve estar com a tabela atualizada aí. O Oeste, por enquanto, está ultrapassando a Portuguesa. Mas o jogo Exatamente, ainda está em andamento. mas... O jogo tá em andamento ainda. Mas ainda tem mais duas partidas, né, Nelson? 2 rodadas. Pois é, mas olha. Sim, mas para a Portuguesa, por incrível que pareça, o Oeste está passando a Portuguesa. É melhor mesmo que o Oeste vença, né? Porque aí praticamente tira o Juventus da parada também, se bem que o Juventus ainda tem 8 pontos, pode chegar a 14, ou seja, pode ultrapassar a Portuguesa, mas a Portuguesa, o próximo jogo é contra o União Suzano, que tem sido, assim, o saco de pancadas de todo o campeonato, né? Ele conseguiu apenas 3 empates, tem 3 pontos, não ganhou nenhuma, vou até bater na madeira aqui, porque a Portuguesa vai jogar lá em Suzano, né? O time do Suzano, para quem não lembra, eles vieram aqui no Canindé e foi 4-1, se eu não me engano, e o time do Suzano é assim de molecada mesmo, parece que é sub-19 o time do Suzano, só molecadinha mesmo. Então, a Portuguesa tem que fazer valer a sua superioridade e voltar a ganhar, né, Lourenço? Porque lembrando que a Portuguesa faz 3 jogos que não ganha. Ela ganhou, o último jogo que ela ganhou foi contra o São Caetano, lá em São Caetano, 1-0. Depois começou o segundo turno, empatou com o Juventus em casa, e aí o Portuga e o Hudson foram embora. A Portuguesa perdeu para o Oeste a semana passada, 2-1, e ontem só empatou com o São Bernardo em 0-0. E realmente a Portuguesa, volto a dizer, né, o importante desse campeonato é botar a molecada para rodar, formar cascadura nessa molecada, alguns jogadores interessantes, outros você já vê que não tem condições, e vamos lá, vamos ver se a Portuguesa aproveita algum desses jogadores. A Portuguesa passando, aí começa a pegar as pedreiras, né? Não sei como é que é o regulamento, a Portuguesa está no grupo 5, né? E aí provavelmente vai pegar o primeiro colocado de alguma outra chave aí, né? No caso, o Taquaritinga está com 16 pontos, é o melhor time do campeonato. E o Monte Azul está em primeiro lugar no grupo 2, mas é o mesmo número de pontos da Portuguesa. O 15 de Jaú é o segundo melhor time do campeonato, está com 16 pontos. Além do que, se jogar em Jaú, tem que viajar bastante, né? Um lugar longe. Exemplo de Taquaritinga e Monte Azul, né? Porque aí acaba esse negócio de jogo regional. E mais próximo aí tem o Primavera, né? Então esses são os times que estão em primeiro lugar nas suas respectivas chaves, e a Portuguesa deve pegar um desses times aí. Então vamos ver o que vai acontecer, torcer para que a Portuguesa volte às vitórias, né? Tem feito algumas contratações aí, né, Lourenço? Chegaram mais alguns jogadores. E vamos ver, né? Estamos aí na expectativa. O próximo jogo da Portuguesa será no dia 10... 13 de agosto, uma terça-feira, lá em Suzano. União Suzano só joga de terça-feira lá, né? Não me pergunte por quê. Eles gostam de público escondido. Terça-feira, às 3 da tarde, só os aposentados, né? Ou o pessoal de férias para poder assistir jogo às 3 da tarde numa terça-feira, né? Mas na tabela que eu estou consultando aqui, tá dia 10, né? Mas já foi mudado faz umas 3 semanas que foi alterado, e a gente já tinha trazido aqui essa alteração alguns programas atrás, e o próximo jogo é no dia 13 mesmo, lá contra a União Suzano. A Portuguesa contratou o Franco, de 31 anos, que veio do São José. Aliás, o São José foi mal aí na Série D, né? Não conseguiu classificação. Parece que a Inter de Limeira também já foi eliminada. Os times paulistas na Série D esse ano foram mal, hein? Puta, uma várzea. Tá louco, pelo amor de Deus. E na Série B, Lourenço, se eu não me engano, dos 4 que vão cair para a Série C,
tem 3 paulistas lá povoando os últimos lugares. O Guarani é o Lanterninha. O Guarani é o Lanterninha lá, né? Guarani do Toninho Cecílio, viu, Lourenço? Ah, e sabendo que é o gerente do Guarani é o Toninho Cecílio e o técnico é o Pintado. Hein? Isso explica muita coisa. Compensação, o Novo Horizontino tá lá nas cabeças, junto com o Santos. Aliás, o Novo Horizontino exerceu essa semana o direito dele de contratar em definitivo o zagueiro Patrick, viu, Nelson? Patrick foi. Pois é, R$ 1 milhão. R$ 1 milhão, né, Lourenço? Pouco, hein? Eu também achei pouco, mas também, olha, vou te falar uma coisa, tem uns torcedores que, porque o Patrick vale 10 milhões, menos, né? Vamos devagar com a dor. Oi, Nelson. Repete tudo que você falou do Patrick, porque tua internet está picotando muito, Nelson. Então, o Patrick, ele foi vendido por R$ 1 milhão, muitos torcedores falam que ele valeria 10, que eu acho também um absurdo, né? Não, mas foi vendido por R$ 1 milhão e, infelizmente, né, a gente sabe que a Portuguesa está numa situação aí juridicamente complicada, então o dinheiro entra por uma porta e sai pela outra, né? Então, é lamentável, mas essa é a realidade do momento. Vamos ver, depois que essa juíza sair do circuito, vamos ver se a coisa melhora, né? E é isso, né? A Portuguesa está aí tentando fazer dinheiro aí de toda forma, né? E tem vários jogadores emprestados. A Portuguesa tem praticamente um time inteiro emprestado, né, Lourenço? Que deve voltar aí para o Campeonato Paulista. O que a Portuguesa fez muito bem, né? Segurou os jogadores, emprestou e agora aguarda o final da temporada para trazê-los de volta, né? Então é isso, Lourenço. A Portuguesa decepcionou ontem os torcedores que lá estiveram, né? 1.600 pessoas. Não foi o que a torcida esperava. E vamos ver aí o próximo jogo. Tem que ganhar de qualquer jeito, e se o resultado lá do Oeste com o Juventus permanecer do jeito que está, a vitória lá contra o Suzano é o suficiente para classificar a Portuguesa, e aí vamos ver nos próximos, na última rodada, em que posição que a Portuguesa vai ficar, né? Lembrado. Só lembrando que o melhor quarto colocado no geral também classifica, tá, Nelson? Então, ô louco, também. Porque são 5 grupos de 15. São 5 grupos. Se você classifica os 3 primeiros, dá 15. Para você fazer oitavas de final, você precisa de 16. Então, aí você precisa pôr mais um aqui. Aí vai ser o primeiro contra o 16º, o segundo contra o 15º. Aí é mata-mata, né, Lourenço? É mata-mata na classificação. Por isso que a classificação geral conta também aí para a próxima fase. Mas vamos aguardar, ainda tem 2 jornadas, ainda tem 2 jogos ainda. O molecadinho ainda pode marcar uns pontinhos. Lembrando que o jogo com o Suzano, que é o Lanterninha, depois finaliza com o São Caetano no Canindé, essa primeira fase aí. Mas vamos aguardar. O importante até botar essa molecada para correr aí, que é o que importa nesse momento. Nelson, olha o horário, já estamos atrasados aqui. Vamos aos aniversários da semana. Você tem alguma coisa de bastidor? Não, né? Essa semana acho que tá tranquilo. Não, né? Não, tá tranquilo. Então vamos de aniversário aqui, porque o tempo urge. Vamos dar os parabéns aqui pra galera aniversariando esta semana. Mandar um beijo para sua cunhada Cleide, né, Nelson? Fazendo aniversário beijo hoje. Por aí. É isso aí, um beijo para Cleide e muita saúde. A minha prima Maria Luísa também fazendo aniversário na terça-feira, dia 6. E no sábado que vem, dia 10, o meu primo Gabriel Duarte também fazendo aniversário. Parabéns para eles. E para você que estiver aniversariando esta semana também, um grande abraço da equipe do Navegar é Preciso. E vamos chegando ao final de mais uma edição do Navegar é Preciso, mandando um abraço a
todo mundo que se ligou aqui com a gente nesta edição: o Alberto Miranda, a Ângela Gonçalves, o Antônio Carlos Caldeira, o Arthur Cabreira, o Carlos Valente, a Carolzinha Marques, a Gasparina Rodrigues, o Gustavo Paulo, o Joaquim Pereira, o Jorge Rosmani, o José Maria Souza, Maria de Jesus Amaral, o Maurício Mazzoli, o Nelson Duval Júnior, o Norberto Rocha, o Paulinho Marques, o Roberto Fernandes, a Vitalina Costa, o Virgínia Amaral, mandar um beijo para minha esposa Grace, sempre colaborando com a gente aqui nos bastidores, para a dona Fátima, a Mariana, a tia Helena, a tia Marina, a Simone, o Adilson, o Miguel, o Tiago, a dona Marilene, o seu João, o Sidney, a Fátima, o Samuel Duarte, o meu tio Lílio, minha tia Maricia, a Amélia, a Bruna, a Fernando, o Neto, o Orlando, a Rosa, a Esther Sangalho, o Leonardo, a Simone, o Felipe, o Vinícius, o Albano, o Márcio, minha madrinha, a dona Maria, o Cristian, a Raquel e a Lisa, todo mundo ligado no Navegar é Preciso. É isso aí, Lourenço. Vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias e a equipe do Navegar é Preciso, eu, Lourenço Emílio, que financiam por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo, a partir das 10 horas, ao vivo, no facebook.com/grupo Luzanetti. Você pode ver esse e outros programas também no YouTube. É só dar uma busca lá por Programa Navegar é Preciso. Um grande abraço a todos e tchau! Tchau! Luzanetti. Luzanetti.